Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. A igreja é uma bênção, amém, irmãos. Igreja é uma bênção. Na igreja nós somos encorajados, fortalecidos, discipulados, moldados na igreja, é verdade? A igreja faz o que nenhuma outra instituição faz, não é verdade? É instrumento de Deus para salvar pessoas, transformar pessoas, levar pessoas a conhecer Jesus. E pela graça dele nós temos o privilégio de sermos cooperadores do que ele tem feito e ainda vai fazer mais. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios no capítulo 3. Iremos continuar vendo o que é ser igreja. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. O que precisamos saber sobre a igreja, irmãos, através desse texto também, que é importantíssimo. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, nós tivemos aqui o café dos novos membros, glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, né? Fizemos o café aqui porque o Senhor acrescentou pessoas, o Senhor tem acrescentado pessoas, o Senhor tem salvado pessoas. A gente vê que a maldade vem aumentando no mundo, o pecado vem aumentando no mundo, tantas coisas ruins vêm acontecendo, mas ao mesmo tempo o Evangelho vai se expandindo, o Evangelho vai avançando, salvando pessoas, transformando pessoas, resgatando vidas. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por isso que nós estamos aqui. O Senhor te alcançou, o Senhor me alcançou, mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Mas isso, irmãos, não é só o que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor nos fez nascer de novo, nos deu um novo coração, mudou o nosso destino. Quem aqui teve o destino mudado pelo Senhor? Deixa eu ver aqui. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. O Senhor nos salvou, nos deu uma nova vida. Agora iremos morar eternamente com o Senhor. Mas o Senhor quer fazer em nós, através de nós, enquanto esse dia não chega, irmãos. O Senhor quer se mover através de nós, nos usar como instrumentos do Senhor. Por isso, irmãos, que nós nos tornamos igreja, porque Ele nos salvou. Somos povo de Deus, família de Deus. Mas o que mais nós precisamos saber sobre ser igreja? Como eu disse, irmãos, é uma bênção ser igreja, mas nós podemos, irmãos, fazer com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos dia após dia, com as bênçãos que Ele tem nos concedido, com os instrumentos que Ele tem colocado em nossas mãos. Ele quer que a gente rompa, Ele quer que a gente prossiga. Nós devemos prosseguir no conhecimento do Senhor. Por isso que a gente ouve falar muito, né?
Vir no culto só dia de domingo, irmãos, depois não abrir mais a palavra, não basta. Orar só dia de domingo, final de semana também não basta. Porque uma vez que o Senhor nos salvou, mudou a nossa história, o desejo dele é que a gente continue crescendo no conhecimento dele, irmãos. Amadureça. E é isso que esse texto nos mostra, irmãos. É isso que Paulo nos ensina. Por quê? No capítulo 1, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar e vai nos orientar sobre o que nós devemos saber sobre o chamado cristão. Se você está aqui e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque o Senhor te chamou. E você foi chamado para a santidade. O Senhor te chamou para a santidade, o Senhor quer te transformar. O Senhor mudou o seu destino, mas Ele quer te transformar aqui em vida ainda. Não é verdade? O Senhor, tem uma frase, né? O Senhor nos alcança como nós estamos, mas não nos deixa ficarmos como nós estamos. Entenderam aí? O Senhor nos alcança como nós estamos, mas não nos deixa ficar como estamos. Repetiu, estamos. Não é bem isso não, mas vocês entenderam. Irmãos, é uma verdade, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos chamou, e a nossa vida foi transformada. Esse processo nós chamamos de santificação. Não só isso, você também foi chamado para a comunhão. Né? Por isso que a gente costuma falar, não existe crente que persevera em ficar desigrejado, irmãos. Não existe. Você faz parte de uma nova família, a família de Deus. Você tem família de sangue, que é importantíssimo para você, para a sua formação, de determinada forma. Mas tem coisas que a sua família de sangue não pode fazer por você, mas a família de Deus pode, porque é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você foi chamado também para a comunhão, e você foi chamado para glorificar a Deus. Uma vez que você foi resgatado, salvo, o Senhor quer usar a sua vida para que o nome dele seja exaltado, glorificado e santificado. Irmãos, isso tem que passar muito forte em nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quantas vezes nós oramos dessa forma e não entendemos essa oração? Santificado seja o teu nome significa, Senhor, seja glorificado através da minha vida. Seja santificado através dos meus atos, das minhas atitudes. Santificado seja o teu nome, Senhor. E muitas vezes, ou quantas vezes nós fizemos essa oração e não entendemos. Fazemos de forma automática. Quem já fez essa oração de forma automática, irmão? Deixa eu ver. Já fiz muito. Verdade? Até o Senhor ter aberto nosso coração. E a gente, a partir daí, começamos a viver para a honra e glória dele. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, irmãos, o apóstolo, dessa carta, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, ou vai nos ensinar sobre a mensagem cristã. Vai falar que o evangelho está centrado na morte de Cristo, que o evangelho faz parte do plano eterno de Deus, e o evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra. No capítulo 2. E no capítulo 3, que é o texto que você abriu comigo aí, irmãos, Paulo vai falar especificamente sobre a igreja. E o que nós precisamos saber sobre a igreja. Quem é a igreja aqui? Nós somos igreja. E Paulo, então, ele usa algumas figuras, irmãos, para nos ensinar essa realidade. 3 figuras. Primeiro, Paulo, ele olha para a igreja como uma família, como eu disse. E o alvo dessa igreja, como família que é a maturidade. O segundo exemplo que Paulo nos dá, ele vai olhar para a igreja como um campo. E o alvo é a expansão, o alvo é a quantidade. O alvo da igreja é alcançar pessoas. É verdade? Irmãos, consequentemente, o Senhor vai acrescentar pessoas na igreja. Se a igreja vive ou tem tentado viver de forma genuína o evangelho, se a palavra está sendo pregada com fidelidade, o Senhor vai acrescentar pessoas, evidentemente. E também, no capítulo 3, Paulo vai nos mostrar, ou vai comparar a igreja com um templo, que o alvo é a qualidade. Mas olha comigo, irmãos, a partir do versículo 1. O primeiro alvo da igreja que é a maturidade. A partir do versículo 1 nós iremos entender, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele já havia nos explicado que existem 2 tipos de pessoas no mundo. O homem natural, aquele que não é salvo, aquele que não foi alcançado por Deus, aquele que não é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Existem 2 tipos de pessoas no mundo, irmãos. O homem natural, ele usa essa linguagem, e o homem espiritual, que é o homem salvo. O homem que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você que está aqui, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você
é o homem espiritual. Onde Paulo explica isso? Volta um pouquinho aí na sua Bíblia comigo, no capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Quem gosta de Bíblia aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. A gente lê Bíblia aqui, irmãos. Capítulo 2, versículo 14. Paulo explica: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se decidem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, ou seja, o homem que foi salvo, o homem que foi resgatado, ele olha para a vida agora do ponto de vista de Jesus. Depois que você foi alcançado por Jesus, a sua visão do mundo mudou? Sim ou não? Mudou, irmãos. Você trabalha agora de uma outra forma. Os seus relacionamentos, agora, você tem outro fundamento para se relacionar, para trabalhar, para viver, irmãos. Porque você agora, na linguagem do apóstolo Paulo, você é uma pessoa espiritual. E glória a Deus por isso, irmãos. Agora, a partir do versículo 1 do capítulo 3, ele vai nos explicar que existem dois tipos de cristãos, irmãos. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Continue comigo aqui. A pessoa natural, o homem natural, e a espiritual. Agora, dentro da espiritual, dentro daqueles que foram salvos, dois tipos de pessoas, ou dois tipos de crentes. O crente maduro, aquele que está prosseguindo no amadurecimento, conhecendo Jesus, sendo conformado à imagem de Jesus. Você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa porque você foi alcançado pelo Senhor. Mas você é a mesma pessoa hoje, depois de ter sido alcançado pelo Senhor, no quesito experiência? Você ganhou experiência, sim ou não? Você foi amadurecendo, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Só que, infelizmente, a igreja de Corinto já está vivendo um tempo com o Senhor, mas o amadurecimento não vinha. E o que nós precisamos saber sobre a igreja que nós somos, ou nos tornamos, é que Deus requer de nós amadurecimento, irmãos. Crescimento na fé. Isso é saúde para nós, espiritual e até mesmo emocional. Isso é saudável para a igreja, da qual você faz parte, da comunidade, da qual você foi inserido. Amadurecer, irmãos, no corpo de Cristo é saudável para mim, para você, para todos nós. Mas como que Paulo vai nos explicar isso? Aí, versículo 1, ele diz, falando da igreja de Corinto: eu, porém, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Era uma igreja, irmãos, salvos. Mas Paulo vira para esses crentes e fala: olha, eu não pude falar com vocês como pessoas carnais, como pessoas espirituais, mas sim como crianças em Cristo. E é interessante, irmãos, porque no capítulo 1, não precisa abrir não, eu vou ler. Quando Paulo vai se dirigir a essa igreja, a igreja de Corinto, ele dá a entender que havia sido concedido a essas pessoas toda a realidade do ser cristão. Eles haviam conhecido a riqueza do evangelho. Paulo afirma sobre essa igreja aqui, irmãos, que ele está falando, ou está chamando de carnal, na ação de graças, na saudação inicial no capítulo 1, que eles foram santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santo. Quem foi chamado para ser santo aqui? Paulo afirma isso sobre essa igreja, ou seja, pessoas que foram separadas por Deus e para Deus. Essas pessoas aqui. E ele continua falando no capítulo 1, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Foi chamado para ser salvo, foi separado por Deus e para Deus. Mas, irmãos, baseado no versículo 1, embora pessoas tenham sido chamados por Deus e para Deus, irmãos, interiormente eles eram imaturos. Estavam em Cristo, entenda isso, mas eram crianças em Cristo. Por quê? Faltava maturidade na fé. Por isso que o apóstolo Paulo ele teve que parar no beabá da mensagem do evangelho. Porque olha o que ele fala no versículo 2. Olha comigo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis.
Quando Paulo fala aqui, irmãos, que estava dando leite a eles, significa que o apóstolo Paulo não pôde aprofundar nos ensinamentos, por causa da imaturidade daqueles crentes que estavam naquela igreja, irmãos. A imaturidade, ela, de alguma forma, é completamente normal e compreensível no início de uma caminhada, sim ou não? Quando você começa a trabalhar, quando você começa a estudar, quando você entra no ambiente, às vezes você está conhecendo, você vai ganhando experiência, você vai se amadurecendo, sim ou não, irmãos? É normal na vida cristã, então, é normal na vida e também é normal na vida cristã. No início de uma caminhada, irmão, você é imaturo e você vai aprendendo, não é verdade? O Senhor vai te moldando. Aí, eu sou capaz de apostar que no início da sua caminhada cristã, você fez tantas coisas que você fala assim, o Senhor, eu não estou falando de pecado não, irmão, estou falando de comportamentos, às vezes, de imaturidade. Você fala assim, olha, eu não reagiria assim, daquela forma, se eu tivesse esse pensamento hoje. Eu passo por isso, irmãos. É normal na nossa caminhada. A imaturidade no início da caminhada, ela é normal. Mas, irmãos, porém, naturalmente, com o passar do tempo, se espera que venha o amadurecimento. Em todas as áreas da nossa vida é normal. Mas, infelizmente, a igreja de Corinto, que você abriu comigo aí, irmãos, infelizmente, a imaturidade é que perdurava. Eles continuavam imaturos. E não suportavam ainda o alimento sólido da palavra de Deus. Um texto que fala muito bem sobre isso conosco é Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11 vai falar sobre essas pessoas, ou algumas pessoas que ainda não estavam preparadas para receber alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então perceba, irmãos, Deus requer de nós um crescimento na fé, um amadurecimento, que a gente tenha mais experiência com Ele, que a gente cresça no conhecimento dEle. A gente começa a caminhada com o Senhor e vai caminhando com Ele, mas o Senhor vai nos enchendo, e o amadurecimento vem como, irmãos? Através da leitura da palavra, através da comunhão, através do jejum. Quem quer amadurecer em Deus aqui, irmãos? Oração, jejum, comunhão, irmãos. Não tem como amadurecer nesse sentido, sozinho não. Você precisa, irmãos, perdoar. É difícil querer amadurecer sem querer exercer o perdão, irmãos. E o perdão é exercido em comunhão, então você precisa estar, você precisa congregar, não se isole. Esteja em um pequeno grupo, seja um anfitrião, lidere. Deixe Deus fazer em você, através de você, aquilo que Ele deseja fazer. Isso Ele faz no corpo de Cristo. Mas os crentes aqui da igreja de Corinto, irmãos, não suportavam, não estavam em condição de receber alimento sólido, eram como crianças. E volto no texto aí de Corinto comigo, irmãos. No versículo 2, o apóstolo Paulo está falando com eles: crentes, eu queria dar alimento sólido a vocês, mas vocês não estavam em condição de receber. Mas por que, Paulo? Por que isso? A continuação do versículo 2. Porque ainda sois carnais. Ainda são carnais. Eram crianças na fé, como aqueles que acabaram de nascer de novo, mas já tinham tempos da caminhada cristã. Repare, irmãos, às vezes a gente acha que maturidade cristã tem a ver com o tempo de caminhada. Irmãos, não tem. Não tem, irmãos. Aqui crentes, há muito tempo, provavelmente muitos aqui há muitos anos. Agora, irmãos, como que o apóstolo Paulo, ele chega a um juízo desse, sobre uma igreja que tinha um conceito tão elevado de si mesma, irmãos? Percebe? Uma igreja, irmãos, em que os dons eram notórios, em uma igreja, irmãos, em que os dons eram notáveis ali, nenhum dom faltava.
Paulo diz sobre essa igreja que eles eram ricos aqui em toda palavra e em conhecimento. Como que o apóstolo Paulo, irmãos, fala a esses, olha, vocês são carnais, vocês são imaturos. Provavelmente, se fosse eu, como assim, Paulo? A igreja Lagoinha Mangabeiras lá, nenhum dom falta lá, vai lá para você ouvir. Tamanho de gente imaturo? Como assim, Paulo? Gente carnal? Vai lá no meu GC lá, nenhum dom falta. Conhecemos a palavra de Deus, fluímos os dons espirituais, lá tem quem fala em língua e tem quem interpreta lá. Como assim, Paulo? Carnal? Paulo, vocês são carnais. E aí a gente entende por quê. Porque embora, irmãos, a igreja fosse dessa forma, nenhum dom faltava, era rica em toda a palavra de conhecimento, tudo. E pensou, irmãos, você ia à igreja que nenhum dom faltava? Eu ainda não fui não, estou querendo ir. Já pensou, irmãos, nenhum dom. Línguas, aí você olha para o lado, tem gente interpretando língua. Aí tem palavra de conhecimento. Aí tem discernimento de espírito. Já pensou, irmãos? Aí tem um dom de... Gente, começou... Diz a Bíblia que aqui nenhum dom faltava. Mas ainda se era carnais. Por quê, irmãos? Versículo 3. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que são carnais e ainda andam segundo o homem. Irmãos, entenda isso. Uma igreja que tinha uma vida eclesial intensa, como falar em línguas, como dom de cura. E ainda assim o apóstolo Paulo chama essa igreja de imatura. E por que era imatura? Porque ao invés de cultivar um relacionamento de harmonia, de cooperação, de edificação, aquela pessoa que estava na igreja, a relação dela não era de comunhão e sim de disputa. Falava em línguas, mas dividia o grupo. Interpretava as línguas, irmãos, mas vivia fazendo, era partidário, né? Grupos. Tinha o dom de curar, fluía nos dons do Espírito, mas não era cheio do Espírito. E não tinha amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Era essa igreja, irmãos. Faziam facções, divisões, grupos. Havia contendas, ciúmes. E isso é contrário à mente de Cristo, irmãos. Ciúmes, irmãos, e discórdias na igreja não são coisas insignificantes comparadas às grandes maravilhas dos dons espirituais. Não são, não se engane. Não se engane, irmãos. É preciso reiterar, irmãos, uma igreja que a Bíblia fala, irmãos, a palavra de Deus fala, nenhum dom faltava. Mas Paulo olha para aquela igreja e fala, precisa amadurecer. Isso às vezes não bate na nossa cabeça. A gente mede a maturidade, né? De outra forma, muitas vezes, não é verdade? Mas nenhum dom faltava e Paulo fala, vocês são carnais. E por que ainda são carnais? Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens. Estavam sendo carnais porque estavam querendo partidos dentro da igreja e seguindo filosofia do mundo. Eram crentes, mas estavam trazendo isso do mundo. Eram crentes, mas estavam exaltando pessoas. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Eram carnais à medida que dividiam a igreja. Eram carnais à medida que faziam grupos dentro da igreja. Partido, irmãos. Partido dentro da igreja é sintoma de imaturidade, de carnalidade. Entenda isso. Tanto do líder, que capitaneia, né? Que começa ali, buscar adoração para si. Quanto, irmãos, quanto aqueles que exaltam o homem. Exaltam o homem. Isso é infantilidade. Paulo está combatendo aqui, irmãos, esse texto que você abriu comigo aí, a ideia de alguma pessoa se levantar e permitir que alguém da igreja o projete. Que alguém da igreja o coloque em um pedestal. Paulo não aceitava isso, irmãos. Nós devemos cultuar ao Senhor e cortar qualquer tipo de culto à personalidade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje nós fizemos o café de novos membros. Igreja, irmãos. E uma das coisas que nós precisamos saber sobre a igreja
é o que é de fato ser espiritual. O que é de fato amadurecer na fé, ou prosseguir no amadurecimento, mesmo que não sejamos perfeitos e nem iremos ser enquanto estivermos aqui. Amém, irmãos? É claro. Mas há uma consciência, irmãos. O que eu estou buscando e o que eu estou negligenciando, irmãos. E a partir do versículo 5 aí, o apóstolo Paulo vai falar, né? Quem é Apolo, quem é Paulo? Vai nos mostrar que eles são apenas servos que servem na igreja. E que Paulo vai olhar como se esses servos fossem um campo. Aqui, irmãos, a partir do versículo 5 aí, olha comigo. Paulo vai falar que a igreja é como um campo que Deus está semeando. Você é um campo que Deus está semeando para dar fruto. Amém, irmãos? Amadureça e dê fruto. É o que Paulo vai nos ensinar. Nós, irmãos, fomos alcançados pelo Senhor, resgatados por Ele. Nós que trabalhamos nesse campo, que fomos alcançados pelo Senhor, e cada um tem a sua função. E, irmãos, embora cada um tenha a sua função, somente Deus ele deve ocupar o lugar de preeminência. Quem disse que aquele que está com o microfone na mão ou nas mãos é mais importante do que aquele que está no estacionamento da igreja ali no carro? Quem disse, irmãos? Irmãos, que o Senhor quebre isso no meio do povo dele, irmãos. Cada um tem a sua função para a honra e glória do Senhor. Para que a igreja seja edificada. Para que a igreja seja fortalecida. Paulo fala isso mais para frente. Das funções dos membros do corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Igualmente importante, irmão. Para que o Senhor Jesus continue sendo exaltado, para que o Evangelho continue sendo expandido, para que pessoas sejam edificadas no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. E aí, versículo 5, ele diz, quem é Apolo, quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, isso somente, ou isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo e Apolo, irmãos. Paulo, o homem que era, Apolo, esses dois homens eram apenas servos que haviam feito o seu trabalho. Por quê, irmãos, apenas servos? Porque na igreja só existe o Senhor, só existe um dono, e só existe um trono, irmãos, e já tem alguém assentado lá, que a Bíblia diz que ele é o soberano dos reis da terra. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o trono está ocupado, irmãos. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, irmãos. Irmãos, esse é o seu Senhor e seu Salvador. Ele tem o controle da história em suas mãos e o trono está ocupado. Nós trabalhamos para esse Deus, servimos a esse Deus. E é Deus quem concretiza o resultado dos nossos esforços, do nosso trabalho. Até mesmo a fé, porque a fé é um dom de Deus. Até mesmo a fé, irmãos. É uma ofensa, escute isso, é uma ofensa, irmãos, quando damos mais importância aos instrumentos do que à mensagem do Evangelho. Quando cultuamos, irmãos, a personalidade, colocamos a figura humana em projeção. Paulo está combatendo isso. Porque, irmãos, somente Deus é capaz de fazer crescer. É só Deus é capaz de fazer crescer. É só o Senhor, irmãos. E isso que o Paulo está tentando explicar para esse povo que se achavam espirituais, que se achavam ali os melhores porque fluíam nos dons. Paulo fala, não, vocês precisam amadurecer, vocês não entenderam. Voltem um pouco. Eu não estou podendo falar com vocês como pessoas espirituais, mas carnais. Eu estou tendo que voltar, em outras palavras, né, no beabá do Evangelho, porque vocês não aprenderam o princípio. Voltem. Vocês estão caminhando, mas vocês precisam voltar, voltem. Amadureçam. Aí ele fala, por quê? Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Paulo. Foi isso? O crescimento veio de Deus. Paulo está enfatizando aquele quem faz crescer. Porque ninguém, irmãos, nenhum ser humano é capaz de criar vida, e ainda mais vida de fé, vida divina, somente Deus. Somente Deus. Cada um tem a sua função e com isso também nós aprendemos a diversidade
do ministério, irmãos. Diversidade. Irmãos, todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Todos. Você é um filho de Deus. Foi resgatado por Deus. Habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é alguém para não dar importância àquela pessoa que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos? Quem? Por isso que ele continua dizendo aí no versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Diversidade de ministério, irmãos. Deus chama uns para preparar o terreno. Deus chama outros para semear o terreno. Deus chama outros para regar a semente. Quantos de nós, irmãos, estamos aqui hoje, já temos um tempo de caminhada na fé, mas às vezes você não tem nem mais contato com aquela pessoa que foi instrumento do Senhor para que você cresce. Verdade? Quem já passou por isso aqui? Anos atrás, alguém pregou para você, às vezes a pessoa nem está aqui mais, já está com o Senhor. Ou às vezes a pessoa mudou, você não tem mais contato. Porque, irmãos, como ele diz, nem o que rega, nem o que planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Deus tem chamado pessoas, irmãos, várias pessoas para exercer o dom que Ele deu. Mas ninguém tem todos os dons, eu não conheço também. Eu não conheço. Você tem um dom, o seu irmão tem outro, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha a beleza do corpo de Cristo, irmãos. Olha a beleza do corpo de Cristo. Por isso que a gente deve congregar. Porque a gente é moldado no corpo de Cristo, sim ou não, irmãos? A gente aprende, a gente é discipulado, a gente é pastoreado. A gente pede perdão, a gente é perdoado. E Deus faz de novo no corpo de Cristo. Tem uma frase, acho que até o pastor Lucinho que fala, ele diz, se pessoas te feriram, deixa Deus usar pessoas para te curar. Deixa pessoas ser instrumento de Deus na sua vida. Quem crê? Você crê que existem pessoas assim, né, irmãos? É óbvio. Ele continua falando, irmãos. Nem o que planta, nem o que rega alguma coisa. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada qual igualmente necessário e cada qual dependendo das dádivas e da ação do Senhor. Ninguém, irmãos, consegue dizer qual obra é maior, porque todos precisam do Senhor. Todos precisam do Senhor. Irmão, a gente vai aprender, irmãos. A gente vai aprender que por isso, ou por causa disso, não cabe ciúme dentro da igreja, porque ambos são um. Apesar da diversidade de ministério, ambos são um, a unidade em propósito. E qual é o propósito? Alcançar pessoas e exaltar o nome de Jesus. Todos são um, apesar da diversidade de ministério. Paulo diz que só Deus pode dar duas coisas, irmãos. Primeiro é o crescimento. Crescimento numérico, o homem pode fabricar. Crescimento em números, irmãos, a gente pode promover algo aqui nessa igreja que vai vir Mangabeiras toda aqui. A gente coloca aqui alguma coisa. Crescimento em números, irmãos, o homem pode fabricar, mas crescimento espiritual é só Deus. Porque conversão não é obra humana, é obra do Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz nascer de novo, é Deus, irmãos. E segundo, é só Deus quem pode recompensar os obreiros. Porque, irmãos, Ele tem visto o que nós temos feito. A gente não faz para ganhar. A gente faz por amor. O deveríamos fazer. Mas Ele tem visto o que nós temos feito, irmãos. Ele tem visto as nossas noites de oração em favor do nosso irmão. Ele tem visto, irmãos, a nossa preparação para pregar o Evangelho. Ele tem visto o nosso discipulado, quando a gente discipula a pessoa, não querendo nada em troca, mas querendo que essa pessoa cresça no conhecimento dele. O Senhor tem visto o nosso coração, irmãos. E o versículo 8 diz, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O Senhor tem visto o que você tem feito. Quantos anos você tem trabalhado pelo Senhor e para o Senhor? 1, 2, 3, 4. Hein, dona Esté? Quantos anos a senhora tem trabalhado para o Senhor? Quantos anos o Senhor tem visto? O Senhor tem visto o trabalho, a sua entrega, o Senhor tem visto, irmãos. 9. Quantos? 39 anos, irmãos. Não, também não. Nem era nascido quando ela converteu. O que a dona Esté tem de trabalho para o Senhor, eu não tenho de vida. Irmãos, o Senhor tem visto o trabalho de suas mãos,
que você tem feito para a honra e glória dele. O Senhor tem visto e a recompensa vem de Deus. E o que importa é o que Deus pensa sobre nós, sobre o que nós estamos fazendo. Nós, irmãos, não esperamos louvor de homens, nós trabalhamos para Deus. Nós fazemos para Deus. Por que nós pregamos o Evangelho? Por que tem o Ministério de Louvor, hein? Ministério de Louvor, Priscila, Aline, por que vocês tocam? É para o pastor? É para a Lagoinha? É para Deus. A diaconia, porque você serve para Deus, irmãos. Nós fazemos para Deus, a gente não faz nada para a Lagoinha, irmãos. Nada assim, entre aspas, né? Não, irmãos. A gente faz para o Senhor. E o dia, independente de onde nós estivermos, e a gente observar algo que não agrada ao Senhor, a gente vai sair. Mas enquanto isso, nós fazemos para Deus. Nós louvamos a Deus. Nós estamos aqui para exaltar o Senhor. Tudo, irmão, tudo. Irmão, nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso foco, como Lagoinha Mangabeiras. Creia nisso. Por isso Paulo vai falar no versículo 9 aí. Por quê? De Deus somos cooperadores. De fato, irmãos, algo semelhante acontece no jardim. Não temos o poder de fazer crescer, nada. Contudo, ele também não crescerá sem nós. Olha que interessante, irmãos. Deus é o grande trabalhador, mas por causa do seu amor, desde a criação, irmãos, ele deseja usar o ser humano como cooperador. Pela graça dele, olha só. Olha que interessante, irmão. A gente não tem o poder de fazer crescer, mas também cresce usando você como instrumento dele. Olha, irmãos, cooperadores de Deus. E o versículo 9 continua falando. Lavoura de Deus, edifício de Deus são vocês, irmãos. Irmãos, justamente pelo fato de estarmos realizando o nosso serviço aqui, na propriedade de Deus, cumpre-nos o empenho máximo e o esforço máximo, porque é graça, é um privilégio para nós, irmãos, sermos usados por Deus. E nós estamos tentando fazer isso aqui em Lagoinha Mangabeiras, amém, irmãos? Você crê nisso? Eu queria chamar o louvor para ministrar uma canção, irmãos. E eu queria aproveitar, todos sentados, que enquanto os nossos irmãos louvam o Senhor aqui mais uma vez, eu queria que os diáconos já distribuíssem a ceia, os elementos da ceia. E quando você recebesse os elementos da ceia, eu gostaria que você ficasse de pé. E com os elementos da ceia,